Muito antes de a Lua existir, o Sistema Solar era um cenário de violência e criação simultâneas. Uma região onde partículas microscópicas e blocos colossais de rocha incandescente se encontravam em trajetórias imprevisíveis, orbitando um jovem Sol que ainda aprendia a estabilizar a própria luz. Nada era silencioso, apesar de o som não existir no vácuo, porque tudo era movimento, colisão e transformação. Era como observar a dança primordial do caos, onde cada fragmento carregava o potencial de se tornar algo maior, mas também o risco de ser destruído no instante seguinte. A Terra, nesse estágio inicial, não se parecia nem remotamente com o planeta azul que conhecemos hoje. Era um corpo quente e instável, envolto por mares de magma que se agitavam como tempestades líquidas. A atmosfera era densa e tóxica, formada por gases liberados constantemente pelas fissuras profundas que atravessavam o planeta recém-nascido. A superfície estava sempre mudando. Se alguém pudesse observá-la, veria montanhas sendo erguidas e destruídas em questão de horas, vales surgindo apenas para desmoronarem no dia seguinte. Era um mundo que ainda não havia decidido sua forma final. Esse período é conhecido pelos cientistas como a Era Adeana, inspirada em Hades, o reino dos mortos da mitologia grega. Não por acaso, a Terra era realmente um inferno cósmico. E foi nesse inferno que um acontecimento singular decidiu o rumo de toda a história planetária, não apenas da Terra, mas da Lua, de seu ciclo, de suas marés, e muito além, de cada forma de vida que surgiria bilhões de anos mais tarde. Entre os incontáveis corpos que orbitavam o Sol naquela época, havia um planeta jovem chamado Theia. Ele tinha aproximadamente o tamanho de Marte. E sua órbita era caótica, instável, influenciada por todos os outros corpos em formação. Não se sabe ao certo por quanto tempo Theia existiu, nem quantas vezes cruzou o caminho da Terra antes de colidir com ela. Mas os modelos científicos indicam que o impacto era inevitável. O destino de ambos estava traçado desde o início. Quando Theia finalmente encontrou a Terra, não foi uma colisão frontal. Foi um impacto oblíquo, como se um planeta tivesse raspado no outro com força suficiente para arrancar uma parte considerável de ambos. A energia liberada nesse evento é difícil até mesmo de imaginar. Montanhas inteiras evaporaram no instante da colisão. O choque fez a Terra perder sua forma por um curto momento, tornando-se quase fluida. Fragmentos gigantescos foram lançados para o espaço, e outros tantos voltaram a cair, derretidos, na superfície. O impacto levantou uma nuvem colossal de detritos ao redor do planeta. Durante dias, talvez semanas, a Terra esteve envolta por um anel luminoso de rochas vaporizadas, poeira brilhante e fragmentos incandescentes. Esse disco resplandecente girava em torno da Terra como uma ferida aberta no cosmos. Era desolador e, ao mesmo tempo, o início de algo extraordinário. À medida que o tempo passava, a matéria expelida pelo impacto começou a se organizar. Fragmentos menores se uniam a fragmentos maiores, que por sua vez se tornavam ainda mais massivos conforme colidiam com outros pedaços. Esse processo, que os cientistas chamam de acreção, é lento em nossa percepção humana, mas rápido em termos cósmicos. Em apenas alguns milhares de anos, o disco de detritos ao redor da Terra formou um corpo esférico, quente e brilhante, que logo se tornaria nosso satélite natural. A Lua havia nascido de uma colisão quase fatal, um mundo criado a partir da destruição. Nos seus primeiros dias, a Lua era muito diferente do que conhecemos hoje. Ela estava extremamente próxima da Terra, menos tão próxima que preencheria grande parte do céu noturno, caso houvesse alguém para observá-la. Sua superfície era composta por um oceano de magma, um brilho avermelhado que lentamente perdia calor para o espaço. O planeta Requiem formado pulsava com a energia do impacto, marcado por crateras gigantescas que logo seriam cobertas por novas camadas de rocha derretida. Mas algo fascinante começou a acontecer, enquanto a Lua ainda era esse globo flamejante. A Terra, com sua massa maior, exercia uma força gravitacional intensa,
sobre a jovem Lua. Essa força puxava mais fortemente a parte de sua superfície que estava mais próxima do planeta, criando deformações. Se fosse possível tocar a Lua naquele momento, seria como tocar uma montanha de rocha líquida sendo constantemente esticada e puxada em direção à Terra. Essas forças são chamadas de marés gravitacionais, o mesmo processo que hoje movimenta nossos oceanos. Com o tempo, essas marés foram dissipando a energia rotacional da Lua. Ela girava rapidamente no início, mas sua rotação começou a diminuir. Milhões de anos se passaram até que o corpo atingiu um ponto de equilíbrio perfeito. A Lua passou a girar sobre si mesma exatamente no mesmo ritmo com que orbita a Terra. Assim nasceu o travamento gravitacional, responsável por manter sempre o mesmo lado lunar voltado para nós. Esse fenômeno tão poético quanto preciso moldou não apenas a forma como vemos a Lua, mas sua geologia interna e externa. O lado voltado para a Terra permaneceu mais aquecido por mais tempo, graças à interação gravitacional constante. Sua crosta se formou mais fina, mais vulnerável, mais suscetível a fluxos de magma. Ao lado oposto, o futuro lado oculto desenvolveu uma crosta muito mais espessa, quase como uma armadura. Essa diferença essencialmente geológica se tornaria a base de todos os mistérios que envolveriam a Lua por milênios até a Era Moderna. A formação dos mares lunares também estava relacionada a essa assimetria. No lado visível, o magma quente conseguiu extravasar por fissuras, enchendo crateras gigantescas e formando regiões escuras e lisas que hoje vemos a olho nu. No lado oculto, isso não ocorreu. A crosta era sólida demais, espessa demais, resistente demais para permitir que o magma subisse à superfície. Como resultado, aquela parte da Lua permaneceu coberta por crateras antigas, cicatrizes que nunca foram suavizadas. Enquanto os milhões de anos se estendiam, a Lua continuava a se afastar lentamente da Terra, menos um movimento que persiste até hoje. Mas, mesmo enquanto se distanciava, seu destino já estava selado. Para toda a história humana, apenas uma das suas faces seria visível. A outra permaneceria escondida, intocada, protegida por um fenômeno natural, que muitos interpretariam como um mistério. O lado oculto não foi projetado para ser secreto. Ele simplesmente é uma consequência das leis fundamentais do cosmos. E ainda assim, o fato de existir uma metade da Lua permanentemente fora do nosso campo de visão fez com que culturas, mitologias e teorias se formassem ao redor dessa ausência. A humanidade sempre preenche o desconhecido com perguntas e, muitas vezes, com medos. Assim, desde o início, a Lua carrega consigo duas histórias, a que vemos todos os dias ao olhar para o céu, e a que ficou gravada na face que jamais se vira para nós. É justamente aí que a investigação começa, não apenas no nascimento da Lua, mas na dualidade que a definiu desde seus primeiros instantes. O cosmos não esconde mistérios por intenção, mas por consequência, e o lado oculto da Lua, moldado em silêncio, continua esperando para ser compreendido. Com o afastamento gradual da Lua e o resfriamento de sua superfície, a jovem órbita do satélite começou a se estabilizar. O caos inicial, marcado por impactos violentos e fluxos constantes de magma, deu lugar a um período mais silencioso, embora não menos transformador. Se o nascimento da Lua havia sido um ato explosivo, sua juventude seria um processo paciente, quase meditativo, construído em camadas de geologia e tempo. A Lua, recém-costurada pelas forças do impacto e pela gravidade da Terra, ainda era um lugar hostil. Grandes regiões de sua superfície continuavam derretidas, e os lagos de lava se agitavam como mares vermelhos, enquanto vapores minerais subiam, formando uma atmosfera tênue e temporária. Essa atmosfera duraria pouco, porque a baixa gravidade não conseguia segurá-la. Mas por um breve período, a Lua teve nuvens, vapores e correntes sutis que sopravam sobre um mundo incandescente. Com poucos milhões de anos, sua superfície começou a solidificar-se de forma mais definitiva. Crostas de rocha basáltica se formaram e se quebraram, resfriando-se em placas que se moviam suavemente, mas não
Como as placas tectônicas da Terra, a Lua não tinha calor interno suficiente para sustentar um sistema de tectonismo ativo. Em vez disso, sua superfície parecia uma bolha de magma endurecendo em uma fogueira. Rachava, contraía, estalava e depois voltava a se estabilizar. Durante esse período, o satélite estava muito mais próximo da Terra do que está hoje. Não apenas algumas centenas de milhares de quilômetros mais perto menos, mas o suficiente para preencher o céu de ponta a ponta. A Terra vista da Lua seria igualmente gigantesca. Uma esfera azulada que iluminava a superfície lunar com uma luz própria, muito mais intensa do que qualquer luar que conhecemos. A energia gravitacional entre ambos era enorme, e o efeito disso na jovem Lua foi profundo. A força da Terra sobre a Lua causava marés sólidas, deformações físicas reais na crosta lunar, que se elevava e abaixava à medida que o satélite orbitava. Essas marés não envolviam água, mas sim rocha. Imagine a superfície inteira do satélite sendo puxada e esticada como se fosse feita de borracha, sofrendo pressões que aqueciam seu interior. Essas tensões dissipavam energia, e é justamente esse processo que levou ao travamento gravitacional. O momento em que a Lua passou a mostrar sempre a mesma face para a Terra, alinhando sua rotação com sua translação. Esse travamento não ocorreu de um dia para o outro. Ele foi o resultado de milhões de anos de desaceleração gradual, enquanto a energia rotacional era drenada pela fricção interna e pelas marés. A Lua girava cada vez mais devagar, até que, finalmente, encontrou o equilíbrio exato. Nesse ponto, tudo o que restou foi o movimento orbital e uma rotação sincronizada com precisão quase absoluta. E foi aqui que a verdadeira dualidade começou. O lado virado para a Terra continuava recebendo mais influência gravitacional e térmica. Mesmo após a solidificação da crosta, fissuras profundas permaneciam ativas, permitindo que o magma das camadas inferiores viesse à superfície. Quando esse magma subia, ele preenchia crateras gigantescas, que haviam sido abertas durante o intenso período de bombardeio que marcou o início do Sistema Solar. Esses preenchimentos geraram as famosas regiões escuras, conhecidas como mares lunares. São planícies de basalto solidificado, lisas, largas e distintamente mais jovens do que o restante da superfície lunar. Esses mares são a assinatura visual mais marcante do lado visível da Lua. Nos céus da Terra, eles desenham formas que diferentes culturas interpretaram ao longo da história. O coelho da mitologia chinesa, o homem na lua do folclore ocidental, as sombras que inspiraram histórias, poemas e mistérios. Eles também funcionam como uma espécie de registro geológico. Cada mar conta uma história de força interna, de calor remanescente e de um lado da Lua que permaneceu geologicamente ativo por mais tempo. Enquanto isso, o lado oposto, que ficaria conhecido como lado oculto, seguia outro caminho. Por estar voltado para longe da Terra durante seu processo de formação e resfriamento, esse hemisfério desenvolveu uma crosta muito mais espessa. Alguns estudos apontam diferenças que chegam a 20 quilômetros de espessura adicional, o que é gigantesco em termos planetários. Essa crosta espessa atuou como uma barreira contra qualquer tentativa do magma de chegar à superfície. Assim, enquanto o lado visível era remodelado pelo calor interno, o lado oculto permanecia imutável, marcado pelas cicatrizes profundas deixadas por bilhões de anos de impactos. O resultado foi uma assimetria extrema e fascinante. Um hemisfério relativamente liso, com planícies escuras e jovens, e outro cheio de crateras antigas, montanhas irregulares e regiões acidentadas. Dois mundos dentro de um mesmo corpo. Uma dualidade que influenciaria todas as teorias sobre a Lua e alimentaria inquietações humanas muito antes de pudermos vê-la de fato. Conforme o satélite se estabilizava, algo ainda mais intrigante acontecia. A Lua se afastava pouco a pouco da Terra, não de maneira perceptível para qualquer observador, mas de forma constante. Esse afastamento continua até hoje, a cerca de 3,8 centímetros por ano. Um ritmo lento, mas inevitável, que altera menos ainda
que minimamente menos a duração dos dias terrestres e a intensidade das marés. Durante essa fase, meteoros continuavam atingindo a Lua. A ausência de atmosfera permitia que cada impacto deixasse sua marca para sempre. Não havia ventos para apagar as cicatrizes, nem chuva para remodelar o terreno. Tudo permanecia exatamente onde caía. Assim, a Lua tornou-se um arquivo geológico perfeito, um museu natural onde cada impacto ficava eternizado. O lado visível colecionava novos mares, crateras de impacto e vales rasos. O lado oculto se tornava um campo de cicatrizes, praticamente intocado. Geólogos comparariam esses registros com bibliotecas. O lado visível seria uma biblioteca, onde alguns livros foram reorganizados e reescritos ao longo do tempo. O lado oculto seria uma biblioteca, onde nenhuma página jamais foi movida. E à medida que essa dualidade se consolidava, surgiam as primeiras pistas do que tornaria o lado oculto tão controverso, tão especulado e tão incompreendido por séculos a fio. O desconhecido molda percepções. E a Lua, com sua face invisível, não tardaria a ser envolvida por mitos, receios e fantasias. Mas antes que essas histórias florescessem na mente humana, havia ainda um longo caminho evolutivo para o satélite. Um caminho que inclui resfriamento interno, formação de grandes bacias de impacto e a estabilização final de sua órbita. Um caminho que moldaria não apenas sua superfície, mas sua história completa, menos a história que mais tarde influenciaria civilizações inteiras. E, enquanto o tempo cósmico seguia seu ritmo implacável, a Lua consolidava seu papel como companheira permanente da Terra. Mas o que essa parceria havia criado em cada hemisfério? E como isso definiria o mistério do lado oculto, menos apenas começava a se revelar. A Lua continuou sua dança silenciosa ao redor da Terra. E enquanto seu interior se resfriava, suas duas faces começaram a seguir destinos drasticamente diferentes. Essa assimetria, esse contraste tão marcante, se tornaria uma das maiores chaves para o mistério do lado oculto. Um enigma que a humanidade só conheceria de verdade milhares de anos depois. Quando finalmente criamos máquinas capazes de atravessar aquilo que nossos olhos nunca alcançaram, enquanto a crosta do lado visível permanecia relativamente fina, moldada por mares de lava que se espalharam como cicatrizes escuras pelo hemisfério que encaramos todas as noites, o lado oculto desenvolveu algo muito mais espesso, frio e resistente. Uma couraça de rocha sólida e profunda. O resultado? A ausência quase completa dos mares lunares do lado oculto. Sem o afinamento da crosta, a lava não conseguiu romper a superfície, deixando aquele hemisfério repleto de crateras e altitudes irregulares. Como se fosse um mundo totalmente diferente. Essa diferença drástica intrigou gerações de cientistas muito antes de termos fotos reais da face escondida. Por milênios, tudo o que podíamos fazer era imaginar, criar mitos. Inventar teorias baseadas apenas naquilo que a Lua escolhia mostrar. Ela sempre foi parcial, seletiva, misteriosa. E essa aparente escolha natural, essa sincronia perfeita chamada rotação sincronizada, fez com que a humanidade desenvolvesse duas luas em sua imaginação. A lua familiar, gentil, iluminada, e a lua desconhecida, inquietante, que ninguém jamais viu. A rotação sincronizada, no entanto, não é mágica, é física pura. A Lua já girou mais rápido, mas a gravidade da Terra foi aos poucos segurando essa rotação, como se estivesse apertando os freios de um gigantesco corpo celeste. Ao longo de bilhões de anos, o movimento se ajustou até alcançar o equilíbrio que conhecemos hoje. A Lua gira exatamente no mesmo tempo em que orbita, e assim, uma das faces permanece eternamente voltada para nós, enquanto a outra permanece mergulhada numa escuridão que não é literal, mas simbólica. O lado oculto recebe luz solar, simplesmente não recebe o olhar da humanidade. Ainda assim, as diferenças estruturais vão muito além da iluminação. Ali no hemisfério oculto, as montanhas são mais altas, as crateras mais profundas e o terreno é muito mais irregular. Como se diversas histórias cósmicas tivessem se sobreposto naquele mesmo lugar.
O impacto que formou a bacia do Polo Suártica em menos um dos maiores e mais antigos vales de impacto de todo o Sistema Solar domina grande parte da paisagem, com cerca de 2.500 quilômetros de diâmetro e 13 km de profundidade. Essa estrutura é tão gigantesca que, se estivesse na Terra, ocupando a área da América do Sul, transformaria completamente nosso planeta. Essa bacia é tão grande, tão antiga, tão peculiar, que alguns cientistas acreditam que ela pode guardar respostas para a própria história da Lua. Talvez até fragmentos do impacto colossal que originou nosso satélite. É possível que forças internas tenham sido rearranjadas ali, que minerais de regiões profundas tenham subido à superfície, ou até que parte da composição do manto lunar tenha sido exposta pela força avassaladora do impacto. Mas o lado oculto guarda mistérios ainda mais profundos, menos mistérios que só foram revelados quando, finalmente, o ser humano lançou seus primeiros olhares tecnológicos além da fronteira visível. Em 1959, a missão Luna 3, da União Soviética, se tornou a primeira nave na história a fotografar o lado oculto. As imagens eram granuladas, distorcidas, quase poéticas em sua imperfeição, mas mudaram tudo. A primeira vista daquela superfície áspera e cheia de crateras derrubou mitos seculares e abriu espaço para novas perguntas. Por que o lado oculto é tão diferente? O que aconteceu ali? Que forças moldaram essa face como se ela pertencesse a outro mundo? Com o tempo, novas missões trouxeram imagens cada vez mais nítidas, e a cada novo detalhe revelado, uma nova camada de mistério surgia. Algumas regiões apresentam assinaturas inesperadas de calor residual. Outras mostram minérios diferentes dos encontrados no lado visível. Há regiões onde as linhas gravitacionais formam padrões complexos, quase como se existissem bolsões internos que alteram a maneira como uma sonda se move. Esses padrões, chamados de mascons, foram descobertos durante missões orbitais e são concentrações incomuns de massa, enterradas profundamente sob a superfície. Esses mascons afetam órbitas, desestabilizam trajetórias e até obrigaram engenheiros a redesenhar cálculos de missões lunares. São como cicatrizes internas, invisíveis aos olhos por milênios, mas que agora falam conosco por meio de números e medições. Cada mascon é uma dica, uma pista, um fragmento da história geológica da Lua. E então surgiram teorias ousadas, algumas científicas, outras puramente especulativas mas todas alimentadas pelo fascínio coletivo. Uma das teorias mais intrigantes afirma que o lado oculto pode ter sido impactado por um segundo corpo que orbitava a Terra logo após a formação da Lua. Uma segunda Lua menor, que teria se chocado lentamente com o lado oculto e se fundido à Lua principal. Isso explicaria a crosta mais espessa, as diferenças de composição e algumas peculiaridades topográficas. A ideia pode soar ousada, mas algumas simulações apresentam resultados compatíveis com o que observamos hoje. Outras teorias exploram a possibilidade de processos internos assimétricos, como mares de magma, que se deslocaram preferencialmente para o lado visível, afinando a crosta ali e engraçando-a no lado oculto. Ou ainda que poderosos campos magnéticos antigos influenciaram esse desenvolvimento desigual. Mas, inevitavelmente, a imaginação humana foi além. Durante séculos, antes das primeiras fotos, o lado oculto foi o palco perfeito para lendas e especulações. Civilizações antigas acreditavam que ali viviam deuses, espíritos, portais e mundos ocultos. E na era moderna, ele se tornou a casa favorita de teorias envolvendo bases secretas, estruturas artificiais e fenômenos inexplicáveis. Nada alimenta o mistério como o desconhecido, e durante quase toda a história humana, nada foi tão desconhecido quanto esse hemisfério silencioso. Contudo, quando finalmente chegamos lá com tecnologia, o que encontramos não foram construções nem estruturas artificiais, mas sim algo ainda mais impressionante. Uma paisagem crua, intacta, preservada no estado mais primitivo possível. O lado oculto é, em muitos sentidos, um museu natural do Sistema Solar.
Uma superfície que guarda impactos dos primórdios do cosmos, preservado sem vento, sem chuva, sem erosão. Um arquivo geológico quase perfeito. E ainda assim, mesmo com tantos dados, há algo no lado oculto que permanece indecifrável. Como se aquele hemisfério carregasse não apenas rochas e crateras, mas também a sensação de que ainda não sabemos o suficiente. De que estamos apenas arranhando a superfície do mistério. De que algumas respostas só serão encontradas quando pousarmos ali com mais frequência, ou quando criarmos bases permanentes, ou quando explorarmos suas profundezas com sensores mais poderosos. Esse lugar, tão próximo e tão distante, permanece como um lembrete constante de que o desconhecido não está apenas além das estrelas. Ele pode estar ao nosso lado, girando silenciosamente há bilhões de anos, esperando o momento em que estaremos prontos para compreendê-lo. E conforme avançamos na exploração da Lua, percebemos que aquilo que não vemos pode carregar mais história, mais beleza e mais respostas do que tudo aquilo que a luz revela. O lado oculto é uma fronteira, uma memória do sistema solar primitivo. Um convite para continuarmos buscando, questionando e nos maravilhando. E, no centro desse silêncio, uma pergunta continua pairando. Se a Lua pôde esconder tanto por tanto tempo, o que mais o universo tão vasto pode estar guardando, além do que somos capazes de imaginar agora? Enquanto a humanidade contemplava o lado visível da Lua, durante toda a sua existência, o lado oculto aguardava, silencioso, como um arquivo intacto do passado cósmico. Quando as primeiras fotos chegaram à Terra, revelando sua superfície marcada e brutal, a percepção sobre o nosso satélite mudou para sempre. Não era mais apenas um símbolo de beleza poética, um farol noturno, um companheiro suspenso no céu. Era um mundo menos complexo, assimétrico, cheio de memórias geológicas que precedem tudo o que conhecemos. Mas as imagens eram apenas um início. Para realmente compreender o lado oculto, era necessário estudá-lo com precisão científica. A missão lunar Reconnaissance Orbiter, por exemplo, cartografou sua topografia com detalhes minuciosos, revelando montanhas de altitudes quase surreais, como se enormes colisões tivessem moldado aquele hemisfério em ondas de rocha congelada. Crateras sobre crateras, como camadas sedimentares de tempo. E no coração do hemisfério oculto, continuava a se destacar a gigantesca bacia do Polo Schwarzkopf, cuja vastidão ultrapassa qualquer forma geológica que temos na Terra. Ali, em profundidades onde a luz solar se torna um visitante raro, acreditamos existir gelo de água preservado há bilhões de anos. Vestígios de cometas, asteroides e detritos primordiais podem estar presos no fundo de crateras onde a temperatura nunca sobe o suficiente para derreter nada. E é essa possibilidade menos a presença de gelo que atrai os projetos de futuras bases lunares. Pois o gelo, quando fragmentado, pode ser convertido em oxigênio, em água potável e até mesmo em combustível para foguetes. O lado oculto tão distante emocionalmente da humanidade pode vir a ser a base do futuro da exploração espacial. Mas antes de sonharmos com colônias, é preciso compreender as forças invisíveis que moldam o comportamento da Lua. Uma das descobertas mais intrigantes dos últimos anos envolve justamente anomalias gravitacionais, que se concentram no lado oculto. Sensores sofisticados detectaram variações de massa que não estão relacionadas simplesmente à topografia. Algo denso está enterrado profundamente sob a superfície menos. Algo tão massivo que, em 2019, cientistas sugeriram que poderia ser um fragmento metálico gigantesco, possivelmente parte do núcleo de um asteroide colossal. Se isso for verdade, esse fragmento pode ter viajado pelo sistema solar primitivo antes de colidir com a Lua. Ele teria ficado preso no subsolo do lado oculto, enterrado durante o impacto que escavou a bacia do Polo Schwarzkopf. Esse objeto submerso pode explicar por que a gravidade ali se comporta de maneira tão estranha, afetando órbitas e curvas de sondas. A Lua pode estar carregando, em silêncio, um fóssil metálico gigantesco envolto em rocha por bilhões de anos. Esse tipo de descoberta reacende especulações, mas também ressalta algo importante. O lado oculto
É um local onde os registros do sistema solar não foram apagados. Eles estão todos lá, intactos. Isso o torna um dos lugares mais científicos e estrategicamente valiosos para compreender a formação não só da Lua, mas de planetas, asteroides, atmosferas e até da Terra primitiva. E embora isso desperte fascínio, desperta também um senso profundo de estranheza, porque olhar para o lado oculto é como olhar para um espelho deformado do início da história. Ele parece antigo demais, cru demais, preservado demais. É como se algo tivesse congelado o tempo naquele hemisfério e o impedido de seguir o mesmo caminho do lado visível. Uma das explicações mais aceitas envolve a rotação da Lua e sua interação gravitacional constante com a Terra. Como o lado visível recebe mais forças de maré e maior influência térmica devido às regiões de mares vulcânicos. Ele se transformou de maneira mais dramática, mas o lado oculto, protegido e espessado, manteve um perfil mais bruto. Isso gerou uma superfície que não apenas parece mais antiga, menos ela é mais antiga. Suas crateras preservam impactos que antecedem a época em que a vida surgiu no planeta Terra. Cada cicatriz ali pode conter pistas sobre bombardeios cósmicos que moldaram mundos. E, no entanto, é curioso observar como, por milhares de anos, milhões de pessoas olharam para a Lua e imaginaram o desconhecido, sem nunca saber que a realidade seria ainda mais impressionante do que qualquer mito. A superfície oculta é tão acidentada que, se a Lua não tivesse rotação sincronizada, ela pareceria completamente diferente aos nossos olhos. Não seria um círculo suave e prateado, seria uma esfera irregular, marcada, quase ameaçadora. Talvez a própria relação emocional da humanidade com a Lua tivesse sido outra. O contraste entre os dois hemisférios influenciou não apenas a ciência, mas até a forma como narramos histórias. De um lado, a face visível, iluminada, suave, quase maternal. Do outro, um mundo rígido, frio, desconhecido. Assim, a Lua se tornou um símbolo de dualidade. Um corpo celeste que mostra um lado e esconde o outro. Um lembrete de que toda luz carrega uma sombra e de que todo mistério se esconde, inicialmente, naquilo que não vemos. Mas talvez nada tenha sido tão transformador quanto o momento em que uma missão humana pousou pela primeira vez no lado oculto. Isso ocorreu em 2019, quando a China realizou um feito inédito com a missão Chang'e 4 para se comunicar com a Terra. A sonda precisou de um satélite repetidor, posicionado em órbita lunar, já que o lado oculto nunca aponta antenas diretamente para nós. A esse satélite chamaram Kekiao, uma ponte literal entre o invisível e o conhecido. O pouso da Chang'e 4 marcou o início de uma nova era. Pela primeira vez, equipamentos humanos tocaram a superfície do lado oculto, analisando solos, medindo radiação, pesquisando minerais e estudando as profundezas de crateras antigas. Em uma dessas crateras, chamada Von Karman, foram encontrados minerais que podem ter vindo de camadas profundas do manto lunar. Mais um indício poderoso de que grandes impactos expuseram segredos que, em qualquer outro lugar, estariam inacessíveis. Esses achados reforçam a ideia de que a Lua pode guardar os registros mais antigos do Sistema Solar. E não apenas isso, pode ser o lugar perfeito para instalar radiotelescópios gigantes, protegidos da interferência da Terra. No lado oculto, não existe poluição eletromagnética, nenhum sinal humano, nenhuma transmissão artificial. É um dos locais mais silenciosos do Sistema Solar para ouvir o cosmos. Imagine antenas enormes abertas como flores metálicas, captando sinais fracos de galáxias distantes, ecos da radiação de fundo, talvez até assinaturas químicas de exoplanetas. Esse tipo de projeto não é ficção científica. Ele já existe nos planos de diversas agências. O lado oculto da Lua pode se tornar, nas próximas décadas, a maior janela da humanidade para o universo profundo. E isso nos leva a uma nova reflexão. O que antes parecia apenas uma região inacessível e misteriosa, pode se tornar a peça mais importante do futuro. Não apenas porque guarda informações sobre o passado, mas porque entrega possibilidades extraordinárias para o amanhã. Ao mesmo tempo, a exploração do lado oculto reacende teorias e debates populares. Estruturas inusitadas,
captadas por imagens orbitais, geram discussões, interpretações alternativas e até sensações de inquietação. A falta de mares de lava torna a superfície mais acidentada e, quando observada em ângulos específicos, algumas formações de rocha podem lembrar estruturas geométricas. Isso alimenta tanto perguntas legítimas quanto imaginações mais ousadas. Mas é importante lembrar: o lado oculto é um dos lugares mais violentamente moldados do Sistema Solar. Milhares de impactos gigantescos ocorreram ali. A maior parte dessas formações peculiares é simplesmente o resultado natural de colisões extremas, fraturas geológicas e erosão espacial microscópica que ocorre ao longo de bilhões de anos. Ainda assim, o mistério resiste, não por falta de respostas, mas pela própria natureza da curiosidade humana. O lado oculto é um território onde a nossa razão e imaginação se encontram. Um lugar que nos lembra constantemente do quanto ainda falta para compreendermos completamente aquilo que está bem aqui, tão próximo. E conforme avançamos para uma nova era lunar, a sensação é clara. Estamos apenas começando a desvendar aquilo que a Lua manteve escondido por tanto tempo. E talvez, ao iluminarmos esse hemisfério oculto, acabemos descobrindo mais sobre nós mesmos do que imaginamos. À medida que a humanidade avança lentamente em direção a uma era de exploração lunar contínua, o lado oculto assume um novo significado. Ele não é mais apenas um relicário geológico ou um enigma científico. É um território que influencia o nosso futuro. Um lugar que, silencioso e distante, pode vir a ser a base de descobertas capazes de transformar a maneira como compreendemos o cosmos e o nosso papel dentro dele. Mas, antes de imaginar o amanhã, é preciso relembrar como chegamos até aqui. Durante milênios, nossa relação com a Lua começou por sua face iluminada. Desde os primeiros calendários criados por civilizações antigas até poemas, rituais e lendas. Tudo se baseava no que era visível. O lado oculto, por sua vez, era um cenário exclusivo da imaginação. Um palco para medos, símbolos e mistérios. Alguns acreditavam que ali viviam seres sobrenaturais. Outros, que era uma região proibida. Um oposto complementar daquilo que conhecíamos. O oculto, por definição, se torna sempre o espelho das projeções humanas. Quando as primeiras naves começaram a orbitar a Lua, imagens revelaram que o oculto era apenas rocha, crateras e silêncio. Mas esse silêncio era cheio de significado. Ele mostrava que nem tudo o que está fora do nosso campo de visão é extraordinário, no sentido fantasioso. Menos, mas pode, ainda assim, ser extraordinário em profundidade, importância e revelação. Com a Apollo 8, em 1968, a humanidade viu, pela primeira vez, o lado oculto com seus próprios olhos. Os astronautas descreveram aquele hemisfério como sombrio e solitário, bruto demais, marcado além do imaginável. William Anders, um dos tripulantes, disse que parecia um cemitério de impactos. Ali, pela primeira vez, percebemos que a Lua guarda cicatrizes muito mais antigas que qualquer montanha na Terra. Essas cicatrizes, porém, não eram só marcas, eram histórias. Eram capítulos inteiros de um passado que apenas a geologia pode narrar. E aquele hemisfério se tornou, aos olhos da humanidade, uma espécie de livro arqueológico cósmico. No século XXI, a exploração tomou um rumo novo. A China, com a missão Change 4, tornou-se o primeiro país a pousar efetivamente no lado oculto. Essa conquista exigiu tecnologia inédita. Como o lado oculto nunca fica voltado para a Terra, comunicações diretas são impossíveis. Era preciso, portanto, colocar um satélite em uma órbita estável, atrás da Lua, exclusivamente para retransmitir sinais. Assim nasceu o satélite Kekiao, que abriu o caminho para o pouso seguro na cratera Von Karman. Ali, o rover Yutu 2 percorreu o terreno irregular, enviando dados detalhados sobre rochas, minerais e radiação. Uma de suas descobertas mais interessantes envolveu vestígios de materiais que podem pertencer ao manto lunar, algo extremamente raro, já que a Lua não possui placas tectônicas nem processos que tragam minerais profundos à superfície. A cratera Von Karman,
como parte da gigantesca bacia do Polo Sul Aitken. Pode ser uma das poucas janelas diretas para o interior da Lua. Essa descoberta mudou prioridades. Agências espaciais passaram a enxergar o lado oculto como um laboratório natural ideal, um ambiente onde antigas camadas da Lua podem ser estudadas sem interferências, e além disso, como um lugar perfeito para a instalação de futuras bases científicas. Ene quanto. Isso outro debate ganhava força. Crateras permanentemente sombreadas no lado oculto, especialmente perto do Polo Sul, menos abrigam regiões onde o Sol nunca toca. Ali, a temperatura se mantém tão baixa que moléculas de água trazidas por cometas ou partículas solares podem ter ficado presas por bilhões de anos. Esse gelo, se confirmado em grande quantidade, não só revela detalhes sobre impactos primordiais, como também se torna um recurso valioso para missões futuras. Estamos entrando em uma fase em que a Lua não é apenas um símbolo, é um destino, um ponto de apoio para ir além. E o lado oculto, antes inacessível, agora se torna vitrine para as maiores ambições científicas da humanidade. Mas, ao mesmo tempo em que a ciência avança, os mitos também se renovam menos, como sempre ocorreu ao longo da história. Com o aumento da resolução das imagens lunares, surgiram teorias sobre estruturas geométricas, supostos objetos artificiais ou padrões interpretados como sinais de inteligências extraterrestres. Muitas dessas interpretações nascem da pareidolia menos o fenômeno humano, de enxergar formas familiares onde elas não existem. Outras brotam do fascínio natural pelo desconhecido. A verdade científica, porém, é clara. Até hoje, todas as formações observadas no lado oculto podem ser explicadas por processos puramente naturais. O terreno acidentado, a ausência de mares, a geologia tumultuada e a profundidade das crateras criam formas incomuns, mas nenhuma delas é artificial. O lado oculto é ainda mais natural do que o lado visível, porque foi menos modificado ao longo do tempo por intrusões vulcânicas. Mesmo assim, curiosidades legítimas permanecem, por exemplo, a anomalia gravitacional gigantesca sob a bacia do Polo Sul Aitken, que intriga cientistas até hoje. Algo denso e profundo está enterrado ali. Pode ser o remanescente de um asteroide metálico que nunca saiu totalmente da região do impacto. Pode ser parte do antigo núcleo de Theia, o planeta que colidiu com a Terra e deu origem à Lua, ou pode ser apenas uma concentração incomum de minerais densos. Seja qual for a explicação, esse peso invisível afeta a própria estrutura lunar e ainda será estudado por décadas. E isso nos leva a outro ponto. O futuro não está apenas em resolver mistérios, mas em criar novos caminhos. O lado oculto pode abrigar os primeiros radiotelescópios de solo lunar, longe de qualquer interferência eletromagnética terrestre. Isso permitiria detectar sinais do universo profundo com uma clareza impossível na Terra. Poderíamos captar ecos de estrelas antigas, detectar radiação de épocas remotas, analisar exoplanetas com maior precisão e até buscar assinaturas tecnológicas de civilizações distantes. Alguns cientistas já visualizam antenas dobráveis que se abrirão como flores ao amanhecer lunar. Outros imaginam redes inteiras de instrumentos conectados, formando o maior observatório já construído pela humanidade. A Lua, que sempre foi um espelho para nossos sonhos, pode finalmente se tornar a plataforma para realizá-los. E, ao longo dessa jornada, o lado oculto continua sendo um lembrete de que o invisível não é necessariamente o inacessível, nem o distante, o impossível. Ele é simplesmente o que ainda não exploramos, a parte da história que ainda não contamos, o capítulo que ainda não abrimos. À medida que pousos futuros forem acontecendo, conforme robôs, laboratórios e talvez seres humanos pisarem naquele terreno irregular, começaremos a preencher lacunas da nossa compreensão, não só sobre a Lua menos, mas sobre o próprio sistema solar, sobre a Terra primitiva, sobre a maneira como mundos nascem, evoluem e se transformam. E no fim talvez percebamos que o maior mistério nunca foi o lado oculto em si, mas a relação entre luz e sombra, entre o que vemos e o que escolhemos não ver, entre o evidente e o escondido, porque em cada canto da Lua que permanece voltado para longe de nós, existe uma lembrança silenciosa.
Nem tudo o que deixamos de enxergar deixa de existir. Mesmo aquilo que nunca recebeu nossa luz permanece ali, firme, imóvel, guardando memórias antigas. E é por isso que, quando pensamos no futuro, imaginamos não apenas sondas e telescópios, mas a própria humanidade pousando no lado oculto, criando pontos de pesquisa, estudando crateras profundas, analisando o gelo ancestral. Um futuro onde nossos instrumentos não apenas observem o cosmos, mas também façam parte dele. A Lua, tão próxima e tão misteriosa, pode se tornar a porta de entrada para outro paradigma científico. E o lado oculto, antes ligado a medos e fantasias, finalmente se torna aquilo que sempre foi: um repositório silencioso de verdades profundas. E assim, o ciclo se completa. Começamos perguntando o que havia no lado que nunca vemos. Terminamos compreendendo que, mais do que um local físico, ele representa tudo o que ainda falta descobrir. Porque, no fim, mesmo o que não vemos continua existindo. E no silêncio milenar do lado oculto da Lua repousa a memória intacta de um impacto que nos criou, moldou o nosso planeta e nos lembra até hoje de que somos feitos das mesmas colisões, da mesma poeira, da mesma luz e da mesma sombra.